muitos vendedores de colchões, uma das maiores dificuldades é o fechamento. E muita gente confunde o fechamento da venda de colchão em falar o preço. Não, fechamento da venda de colchão é a última parte da venda, mas existem 5 etapas. E essas etapas elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser seguidas e não podem ser puladas. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal de terça-feira, episódio hoje de número 141. Toda terça-feira eu te ajudo a ser um vendedor de colchão faixa preta para você não travar mais no fechamento da venda e faturar 3 vezes mais na venda de colchão. Eu sou o Luciano Persinotto. Tema da live de hoje, fantástico, incrível, 5 etapas para você dominar o fechamento na venda de colchões e faturar 3 vezes mais. O fechamento da venda de colchão é muito hoje importante, mas ele não é só falar o preço. O fechamento na venda de colchão, ele existe, no meu ponto de vista, 5 etapas a ser seguidas. E se você pula uma dessas etapas, de repente é aí que você está errando e perdendo dinheiro e deixando de ganhar dinheiro. Então hoje eu vou te explicar aqui quais são as 5 etapas. Quais são, Luciano, as 5 etapas para você dominar o fechamento na venda de colchões e faturar 3 vezes mais nesse ano ainda de 2023? Vamos para cima, vamos com tudo e anota, pega papel, caneta, é muito importante. Todo estudo, ele é só válido de verdade quando você escreve, sabia? Que o estudo ele é muito importante e mais valioso quando você anota, quando você escreve. O teu cérebro absorve mais. Tenha o hábito agora sempre de você anotar. Anote palavras importantes que às vezes ela vai fazer uma grande diferença na sua apresentação, na sua vida, no dia a dia, cotidiano, na venda de colchões, nesse ramo maravilhoso, esplêndido, que só cresce. E vamos convidar 3 colegas vendedores ou vendedoras de colchões aqui por esse aviãozinho de papel. Tá vendo aqui esse aviãozinho de papel aqui, no canto? Esse aqui, você vai clicar nele e vai mandar para 3 colegas vendedores ou vendedoras de colchões que você acha que vai ajudar ele a fechar mais venda de colchão. Bora aqui? Vou dar um exemplo, vou chamar aqui também, Vamos lá. Vou chamar aqui, 1, 2, 3, vou chamar 4, vou chamar 5. Pronto. Chamei aqui 5 colegas que eu acho que vai ajudar. Porque muita gente hoje, muitos vendedores de colchões, uma das maiores dificuldades é o fechamento. E muita gente confunde o fechamento da venda de colchão em falar o preço. Não, fechamento da venda de colchão é uma parte, é a última parte da venda, mas existem 5 etapas. E essas etapas elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser seguidas e não podem ser puladas. Os faixas preta conhecem muito bem essas etapas e por isso que eles vendem mais e faturam mais, porque eles sabem que não pode pular essa etapa importante da venda de colchão, que é o fechamento. Bora para cima e para frente com tudo? 5 etapas para dominar o fechamento da venda de colchão. Vamos lá então. Primeiro, vamos entender quais são as etapas na venda de colchão. Primeira etapa de uma venda de colchão para você fazer é você ter a preparação, você estar preparado. Luciano, o que é ter uma preparação? O que é ser preparado? Primeiro que você tem que entender muito bem de colchão,
Obviamente, você tem que entender todas as características do colchão, todas as qualidades do colchão, e você tem que entender de gente. Você tem que entender das pessoas, porque não adianta nada você entender do produto e não entender de gente. Você precisa, dentro desta preparação, estar preparado. Preparado para quê, Luciano? Preparado para você entender o que é importante na vida daquele cliente. Entender o que vai ser diferente na vida dele quando ele usar o seu colchão. Então precisa ter uma preparação para isso. Você precisa estar totalmente preparado, uma base sólida, firme. Você empoderado, você estando empoderado, preparado, você transmite confiança, você transmite mais segurança para o seu cliente. E a gente vende segurança, e a gente vende confiança. Então a primeira etapa na venda de colchão é estar preparado. Preparado em todos os sentidos. Conhecer bem o produto e conhecer bem as pessoas. O conhecer o que é importante para as pessoas. O que as pessoas mais priorizam hoje na vida delas. O que o cliente gosta, o que o cliente está priorizando hoje na vida dele. Você tem que entender disso. Segunda etapa na venda de colchão é eu chamo de aprofundamento. É você se aprofundar. É você se aprofundar de verdade e entender de verdade as dores, as dificuldades, o dia a dia daquele cliente, o que está incomodando ele. Você é se aprofundar. Eu chamo de aprofundamento. Ou de você mergulhar nas dores do seu cliente de um modo que você vá lá afunilando, aprofundando mesmo de verdade e entendendo de verdade qual é a real necessidade daquele cliente. O que ele realmente está precisando naquele momento, o que é importante na vida dele. A terceira etapa da venda, eu falo que é a apresentação. Como que é a sua apresentação na venda de colchão? A terceira etapa da apresentação é você apresentar, fazer uma bela apresentação da venda de colchão, é você fazer uma apresentação que desperte o desejo de compra pelo seu colchão, que faça com que o coração desse cliente ele se conecte com o seu nas palavras-chave, nas palavras poderosas, nos adjetivos poderosos que você vai comunicar, que você vai fazer uma narrativa para o seu cliente. A apresentação ela é a comunicação. E a comunicação, se você tiver uma comunicação poderosa, você toca o coração do seu cliente. E tocou o coração do cliente, ele compra de você. E a quarta etapa da venda de colchão é o famoso fechamento da venda. É o fechamento da venda. Ô Luciano, o que acontece se eu não dominar o fechamento da venda de colchão? O que acontece se eu não dominar? Eu vou explicar para você o que acontece se você não dominar. Você sabe que os clientes hoje eles estão cada vez mais preparados, mais bem informados. Os clientes eles têm muita informação hoje devido à tecnologia. Ele vai no Google, ele busca informação, então eles estão muito bem informados, eles estão muito bem preparados, então eles estão com a defesa alta. Eles estão com a defesa muito alta para quê? Para não comprar. Porque você concorda comigo que ninguém acorda querendo comprar um colchão de 10 mil reais? Ninguém acorda querendo comprar um colchão de 10 mil reais. Por isso que se o profissional de vendas de colchão dominar o processo na venda de colchão, ele aumenta as suas vendas. Ele vende o famoso colchão de alto valor e ele ganha mais. Agora, dá para vender colchão de linha alta? E muito. O cliente hoje gosta de conforto. O cliente hoje, foi feita uma pesquisa, ele não se importa em pagar mais caro, desde que ele entenda que é importante e que aquilo vai fazer diferença na vida dele. Deixa eu mostrar para vocês hoje algumas provas aqui, deixa eu mostrar para vocês alguns fechamentos de hoje, de colchões
de ticket alto que nós tivemos hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só essa venda aqui do Rafael, lá de Minas Gerais, ó. R$10.500 em cash, dinheiro. O cliente pagou o quê? À vista. R$10.500, R$10.500. Olha aí. Hoje, fresquinha venda, né? Ou seja, uma venda, olha outra venda aqui que legal, essa aqui de onde que é? Ó, do Rio de Janeiro, também Rafael Oliveira do Rio de Janeiro, ó, R$13.000, R$13.000 no cartão de crédito, olha que coisa linda, olha a data. Ah, Luciano, mas dá? Como que eles estão preparados? Eles estão totalmente preparados para isso. Como preparado, Luciano? Vou explicar para você. Que eles estão totalmente preparados. Porque hoje, vender um colchão de alto valor, um ticket alto, você coloca mais dinheiro no seu bolso. Você coloca mais dinheiro no seu bolso. Mas você precisa estar totalmente preparado para quê? Para dominar o fechamento. Se você não dominar o fechamento, se você não dominar as 5 etapas que existe no fechamento da venda, aí você não consegue. Você vai ser só um vendedor bonzinho. Ah, Luciano, o que é um vendedor bonzinho? O vendedor bonzinho, ele aceita tudo que o cliente diz, ele não contra-argumenta, ele aceita as objeções do cliente e ele não quebra as objeções do cliente. E está sim de vendedor bonzinho no mercado. Tem muito vendedor bonzinho no mercado. E qual é o momento? Qual é o momento do fechamento para vender o colchão? Qual é o momento do fechamento para vender o colchão, Luciano? Qual é? Bom, eu falo que muita gente hoje se confunde que o fechamento, por exemplo, é só a hora de passar o preço. Fechamento não é só a hora de passar o preço. Muita gente confunde o fechamento na hora que tem que passar o preço, é mostrar as opções dos colchões, né? Fechamento é muito mais do que isso, pessoal. Fechamento é muito mais do que isso. Ele é um momento único, exclusivo de você fechar a venda. É um momento que você tem que estar com hiperfoco. É o momento que você tem que estar com todo o foco. É o momento mais importante da venda de colchão. É o momento de concluir a venda. Então ele é super importante. Agora, qual é a diferença entre passar o preço do colchão e do fechamento? Qual é a diferença entre passar o preço do colchão e o fechamento? Existe uma diferença? Claro que existe. Claro. Porque se na hora do fechamento eu só passar o preço, você está colocando a venda na mão do cliente. Se na hora do fechamento eu só passar o preço, você está colocando a venda na mão do cliente. E marca uma coisa que eu vou te dizer. Cliente não pode te dominar. É você que domina o cliente. É você. É você que domina o cliente. Sabe por quê? Porque senão você vai estar fazendo um fechamento na base da esperança. Na base da esperança, exatamente. Isso não funciona na venda de colchão de alto valor. Isso não funciona. Fechamento o que é, Luciano? Fechamento é você conduzir o cliente. Muita gente usava uma palavra, vendedores antigos usavam uma palavra que eu tenho que convencer o cliente, eu tenho que convencer o cliente. Troque a palavra convencer por conduzir. Fechamento não é convencer o cliente. Fechamento é conduzir o cliente. Você conduz o cliente o tempo todo. É o tempo todo que você tem que conduzir o seu cliente. Preparar o cliente para falar o valor. Preparar o cliente para o momento de você falar o preço. Tem momento de falar o preço? Tem. Tem jeito de falar o preço? Tem. Tem jeito de falar o preço. Por quê? Porque você precisa primeiro destravar as objeções
que estão aqui na cabecinha do cliente. Está cheio de objeções e você precisa destravar essas objeções. Para quê? Para você conduzir o que é melhor para o seu cliente. Você precisa conduzir o que é melhor para o seu cliente. O Abelardo, nosso faixa preta de Fortaleza, deve estar nos assistindo aqui, fez uma venda esses dias de 30.994. Se tiver essa venda aí, eu queria mostrar aqui 30.994. O Abelardo teve um posicionamento tão forte com esse cliente que ele chegou para o cliente e falou assim: seu fulano, eu não posso te vender outro colchão, eu tenho que te vender 2 tipos só. Ou é o Super Prêmio, que é a nossa Ferrari, ou o nosso Emirates, que é o nosso colchão 7 estrelas. Eu só tenho 2 opções, senhor, eu não vou nem falar as outras. Porque a condição que o senhor tem aqui, a sua casa, ele foi numa casa boa, ele falou, a sua casa merece um colchão Super Prêmio, 12 camadas de espumas, é a nossa Ferrari, é o nosso melhor colchão, ou o Emirates. Aí quanto custa esse colchão Super Prêmio? O cliente perguntou, ele falou, 30 mil reais. E o teu Emirates? 24 mil reais. Mas eu não posso. Ah, mas tem mais barato? Temos. Temos de 10, temos de 12, temos de 8. Mas eu, desculpa, me recuso a vender um colchão mais barato para o senhor. Eu me recuso. Ele se posicionou. E olha só a venda dele aqui, ó. Tá vendo? R$ 30.994, ó. Tá vendo? Ah, Luciano, falar até papagaio fala, mas falou tem que provar. Eu falei e estou provando para vocês. Mas por que isso? Porque ele domina o fechamento da venda de colchão, porque ele domina as 5 etapas que eu vou dizer aqui para vocês hoje do fechamento da venda, porque ele tem um processo a seguir na venda de colchão. O cliente tem objeção. O que é objeção, Luciano? Objeção é dúvida. O cliente tem dúvida. O cliente tem insegurança. A objeção são dúvidas, são inseguranças. Para quê? Para o cliente não comprar. Agora, o cliente, as objeções são dúvidas, são inseguranças para não comprar o colchão com você. Anota essa. E o cliente está... O que é? O cliente está desconfiado. O cliente tem desconfiança na hora da compra. Ele tem desconfiança sim. O cliente tem medo de comprar. O cliente tem medo de errar na compra. O cliente, ele tem medo de perder dinheiro. Mas você precisa se posicionar. Porque o cliente tem medo de perder o dinheiro, tem medo de ter problemas, ele tem medo de errar na marca. Ele tem as objeções, ele tem as dúvidas, ele tem as inseguranças. Quando o cliente não compra de você, o que ele te diz? O que ele diz para você quando ele não compra o colchão seu? Qual é a objeção que o seu cliente diz para não comprar o seu colchão? Responde aí para você. Porque não adianta falar que está difícil. Não adianta falar que está difícil de vender colchão se você não tiver antenado, se você não tiver preparado. Não adianta falar que está difícil vender colchão de alto valor se você não tiver dominando o processo na venda de colchão. Não adianta. Por que você não vendeu? Por quê? Por que você não fechou? Por que você não fechou? Foi o preço? Foi o prazo? Foi a qualidade? Foi o prazo de entrega? O que está pegando que você às vezes está travando na venda de colchão? O que está pegando para você? Eu estou perdendo? Você está perdendo venda? Eu preciso, mas a gente, quando está perdendo, precisa saber para quem. Para quem que você está perdendo? Para quem que você está perdendo? Você tem que estar ciente disso.
Porque, por que você está perdendo venda? Ah, Luciano, mas eu não estou entendendo. Sabe o que acontece, gente? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é difícil superar tantas objeções na venda de colchões? Por que é difícil? Sabe por que eu cheguei numa conclusão? Por que é difícil superar? Por que é difícil quebrar tantas objeções na venda de colchão de ticket alto? Eu cheguei a uma conclusão. Porque os vendedores de colchões, a maioria, não estão preparados. Não estão preparados, não dominam um processo, não dominam um fechamento. Eles não dominam. E aí logo eles não estão preparados. Para quê, Luciano? Para contra-argumentar com o cliente. E se você não tiver preparado, preparada para contra-argumentar com o cliente vai contra-argumentar contigo. E se ele contra-argumentar contigo, você não quebrar as objeções dele, ele vai ter dúvida. Se ele tiver dúvida, ele não vai comprar com você. Tem muito vendedor de colchão hoje que responde perguntas automáticas, perguntas cansadas. Eles respondem. O cliente fala, eles respondem perguntas automáticas, perguntas cansadas. Quer um exemplo? Quer um exemplo de um vendedor que responde pergunta cansada e automática? Olha, gente, muita gente pode achar, Luciano, você é duro demais, você acha que tem que ser ousado demais, que tem que... Não, Luciano, eu não gosto de ser chato, eu não gosto de forçar a venda. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na escola ou num curso, você aprende mais com um vendedor, com um professor bonzinho, que deixa fazer tudo, que deixa brincar na sala de aula, que é legal, ou com aquele professor disciplinado, chato, durão? Com qual você aprende mais? Ah, com o durão. É isso que eu sou. É porque você precisa aprender. Você não vai aprender com um professor bonzinho, não. Você não vai aprender. O cliente fala para você, tá caro. Ah, tá caro. Aí, olha as respostas cansadas que existem por aí. Caro em relação a quê? Resposta cansada. O cliente está cansado de ouvir isso. O cliente está cansado de ouvir isso. Caro em relação a quê? Isso já era, não funciona mais. Gente, não funciona mais. Por que, Luciano, não funciona mais? Porque essa resposta está cansada. Porque os clientes já cansaram de ouvir isso em vários lugares. Respostas cansadas. Por isso que não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque todo mundo fala. Você tem que responder para o seu cliente coisas diferentes. Seguir etapas que você vai dominar o processo, dominar o cliente, fazer com que ele se conecte com você. Sim, fazer com que ele conecte com você. Quando começa o fechamento da venda de colchão, Luciano? Quando que começa o fechamento da venda de colchão? Olha, eu falo que o fechamento da venda de colchão ele se torna muito mais poderoso quando você constrói desde o início da sua apresentação. O fechamento começa no início da sua apresentação. Você construindo um fechamento poderoso. Ô Luciano, como assim? Primeiro contato com você com ele, a experiência que você vai gerar na vida dele. Qual é a experiência que você está gerando na vida do cliente na sua apresentação? Qual é a experiência durante a demonstração que você gera na vida dele? Porque durante a demonstração, se você não gerar nenhuma experiência, o que vai acontecer? Mas hoje, a aula vai estar focada na última etapa, fechamento. No próprio fechamento. Vamos focar hoje mais na última etapa da venda, que é o fechamento. Por que dominar o fechamento é importante para faturar mais? Por que dominar o fechamento da venda de colchão
é importante para faturar mais, Luciano? Bora lá, papel e caneta na mão. Se você domina o fechamento na venda de colchão, se você tem todo o domínio na venda de colchão, é igual um carro que você está dirigindo, e você está à noite dirigindo, e você está ligado, você dormiu bem, você está descansado, e o carro está sendo dominado por você. Eu me lembro muito bem que aquele cantor Cristiano Araújo, lá de Goiânia, quando ele teve um acidente de carro, ele estava saindo de uma cidade a 300 quilômetros de Goiânia, se não me engano, Ituverava. Não, de onde que era aquela cidade? Itumbiara. Itumbiara, né? Itumbiara. Aí estava saindo de lá, se não me engano, e aí o que aconteceu? Ele estava com o motorista dele, e o motorista dele falou uma palavra importante. Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu, era 3 horas da manhã mais ou menos, eu não sei o que aconteceu, mas o carro saiu do domínio das minhas mãos, eu perdi o domínio do carro, e o carro capotou várias vezes, e estava ele e a namorada atrás no banco, e estavam sem cinto, e o vidro estava aberto, eles saltaram, foram lançados para fora do carro, o carro bateu em cima deles, e eles tiveram morte instantânea. Ele não estava com o domínio do carro nas mãos. O que você quer dizer com isso, Luciano? Se você não dominar o fechamento na venda de colchão, você não consegue destravar as objeções que estão na cabeça do cliente. As objeções são as inseguranças, as incertezas, os medos, as dúvidas, o medo de errar, o medo de perder dinheiro que o cliente tem, que não foi destravada, que você não dominou o fechamento, que você não dominou a etapa. Por quê? Porque existe um bloqueio na mente do cliente para não comprar. O bloqueio é uma objeção, que é uma dúvida. E se você não dominar, você não consegue quebrar esse bloqueio. E aí você não dominando, o fechamento sai das suas mãos e o cliente domina você e fala que não vai comprar. E como que eu tenho que fazer, Luciano? Esses bloqueios, eles aparecem... mas aparece só no colchão de alto valor? Não. Esses bloqueios, essas objeções, elas aparecem tanto no colchão mais barato quanto no colchão mais caro, colchão de ticket alto, de alto valor. Agora, se você dominar o processo da venda de colchão, aí você vai poder focar no colchão linha alta. Para quê, Luciano? Para você ganhar mais. Porque às vezes a gente não tem que se preocupar. Mandam muito direct para mim. Outro dia me mandaram um direct e falaram assim para mim: Luciano, eu só consigo vender colchões de R$3.500, R$4.500, mas eu vejo alguns vendedores de colchões vendendo colchão de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, você mesmo posta aí. Às vezes a gente não tem que preocupar com quem está vendendo colchão mais barato do que a gente. A gente tem que nos preocupar com quem está vendendo colchão mais caro do que a gente. Porque se você está vendendo colchão mais caro, ou o seu amigo está vendendo colchão mais caro do que você, é porque ele está conseguindo agregar mais valor. Se ele agrega valor, é porque ele segue um processo, é porque ele domina o fechamento da venda, é porque ele tem uma metodologia a ser usada. Então não se preocupe com quem está vendendo mais barato do que você. Se preocupe com quem está vendendo mais caro do que você. É por isso que nós temos que se preocupar com quem está vendendo mais caro. Porque se alguém está vendendo mais caro, é porque está dominando o processo da venda. É porque existe um processo da venda. Então às vezes é isso. E para dominar esse processo da venda, o que existe? Existem técnicas.
Existem técnicas. Qual é a primeira etapa de uma venda? Qual é a primeira etapa do fechamento de uma venda? Do fechamento. Nós vamos focar aqui na etapa do fechamento. Qual é que é a primeira etapa do fechamento de uma venda? Eu chamo de técnica história que ancora. Ah, Luciano, como é que é a história que ancora? Exatamente. Você sabe que o cérebro, ele gosta de ouvir histórias. Por quê? Porque história tem começo, meio e fim. As pessoas ficam vidradas numa história. Por quê? Porque elas querem saber o final. Elas querem saber o final. E elas querendo saber o final, elas vão te dar atenção. E se elas te derem atenção, a atenção é um ativo importante na hora da venda, na hora do fechamento. Eu preciso ter toda a atenção do meu cliente. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma venda de colchão, uma casa bonita, fui numa casa linda, bonita, condomínio fechado. Eu cheguei dentro da casa, uma sala enorme, um móvel lindo, um senhor, acho que era dono de uma indústria. Ele falou: filho, antes de você fazer sua demonstração para eu ver, deixa eu te mostrar aqui na minha sala de ginástica um equipamento importado dos Estados Unidos que eu comprei, porque eu tenho 2 hérnias de disco, 3 bicos de papagaio e eu tenho muita dor na minha coluna. Falei: tá bom, vamos lá. E caminhando na casa dele, chegamos numa sala de ginástica. Aí ele mostrou um equipamento enorme, grande, ele abria, deitava lá dentro, apertava os botões, fechava, ele fazia a terapia dele. Eu perguntei para ele: quanto o senhor pagou nesse equipamento? Ele falou: filho, foi $6.000. Foi em dólar, importado, demorou para chegar aqui, deu $6.000. Eu calculei R$30 mil, né? Beleza. Eu falei: mas o senhor gostou? Ele falou: olha, filho, não valeu nada para mim. Comprei importado pela internet, não valeu nada para mim. Eu falei: tá bom. Fiz a minha demonstração. Quando eu fiz a minha demonstração, ele falou: filho, o alívio que eu senti com o seu colchão, com a sua demonstração, o meu equipamento não chega nem aos pés. O meu foi bem mais barato. Ele comprou na hora. Comprou na hora, ficou super satisfeito. E eu aprendi que uma história que ancora faz o meu colchão soar mais barato na hora de falar o preço. Você quer dizer o que com isso? Porque você precisa usar o poder da história que ancora na venda de colchão. O que ajuda isso, Luciano? Ajuda o seu colchão soar mais barato, ser percebido mais barato do que ele vale. Entende o que eu quero dizer? E por que a história? Porque a história dá atenção. Jesus, quando falava com os discípulos, ele falava em parábolas. Jesus não podia falar direto com o coração? Podia, mas não. Ele dava volta. Ele dava volta, ele falava assim: olha, um jovem perguntou para ele: Jesus, o que eu faço para entrar no céu? Eu quero entrar no céu. Jesus olhou para ele e falava: olha, é fácil entrar no céu, vende tudo que você tem e me segue. O jovem olhou para ele e falou, o jovem rico: não vai dar não. Aí o jovem virou as costas e foi embora. Os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, mas por que você teve que falar para ele vender tudo que ele tem para seguir? É porque está no coração dele o que ele herdou. Ele não conquistou nada do que ele ganhou. Ele só herdou. Ele tomou posse. Ele não tem poder daquilo. Ele só tem posse daquilo. Ele tem medo de perder. Então eu senti no coração dele. E eu tive que falar desta forma para ele. Ah, mas você não poderia falar direto para ele? Olha, eu sei que você não vai vender tudo, mas você precisa vender tudo. Não. Jesus dá a volta. Para quê? Para aterrissar. Para chegar no coração das pessoas. O poder de uma história, ele faz com que você se conecte com o seu cliente. Então, o momento de você falar o preço para o seu cliente, você precisa
preparar esse momento. Por que é importante, Luciano, eu contar a história? Porque você prepara o cliente para se conectar com você. Se você não tiver conexão com o seu cliente, esse fechamento vai ficar travado, esse fechamento vai ficar difícil, vai ficar pesado. Então, o poder da história que ancora faz com que você crie uma conexão com o seu cliente. Que você aterrize, que você fale com ele de uma maneira que ele vai te dar uma atenção e que o seu colchão vai soar barato. Se você não fizer isso, dificilmente você vende colchão de ticket alto. É uma etapa importante que ela precisa ser seguida para haver uma transição de você já terminou sua apresentação, você precisa fazer uma transição. Não pode ser seco e já falar o preço, porque senão o cliente pode achar caro. Se eu usar a técnica da história que ancora, eu crio uma transição, fazendo com que o cliente preste mais atenção em mim e ele se conecte e o meu colchão vai soar muito mais barato. Então a gente precisa usar essas técnicas poderosas, essa etapa poderosa, com todo o nosso ímpeto e com toda a nossa energia. Luciano, mas é importante? O que é história que ancora na venda de colchões, Luciano? Bom, a história que ancora na venda de colchão é uma transição. É uma conexão para você aterrissar o fechamento e falar o preço para o cliente. É isso que é a história que ancora. A história que ancora vai te dar o poder de você fechar mais. Sim. Por quê? Porque o cliente vai absorver muito mais o preço e vai sentir a sensação de que não é tão caro. Ele vai sentir a sensação de que o colchão não é tão caro quanto parecia ser. Esse é o poder de você usar a história que ancora na venda e no fechamento na hora de falar o preço para o seu cliente. Luciano, e a segunda etapa? E por que é importante ainda na história? Por que é importante usar uma história para ancorar e fechar mais colchões? Por que é importante? Eu te falo por quê. Se você usa uma ancoragem com uma história, se você usa ancoragem junto com a história, você vai criar conexão total com esse cliente. Conexão com o coração. E isso você tem que saber de cor. Sabe a palavra de cor? O que significa no latim? De coração. Eu decorava a minha demonstração, eu decorava as etapas do fechamento de cor. Fala de cor a tabuada, fala de cor não sei o quê. De cor significa de coração. Então você precisa saber de cor as etapas, de coração as etapas. Saber de cor, ancoragem com história, ancoragem com história. Por quê? Porque aí você cria uma conexão com o cliente. Por que é importante criar uma conexão com o cliente, Luciano? Para ele ter a sensação que o colchão vale muito mais do que ele está pagando. Que o colchão tem muito mais benefícios, tem muito mais valor do que ele está pagando. Porque na cabeça do cliente, aquela história, ela vai aterrissar com o preço na hora de você falar. Olha a importância, gente. Nós estamos falando aqui de estratégia. Nós não estamos falando aqui de tática. Nós estamos falando de estratégia. O mercado hoje na venda de colchão exige mais estratégia. A apresentação, o cliente ele pode desconfiar. Lembra que eu falei? O cliente desconfia a todo momento. O cliente desconfia. Quando você fala os benefícios, o cliente desconfia. Será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso que ele está falando mesmo? Será que o colchão dele é o melhor mesmo? O cliente, ele desconfia. E para você quebrar isso, poder da história. Quanto mais você conta uma história, as pessoas não discordam de você. Não discordam. Sabe por quê? Porque elas prestam atenção.
O cérebro ele ativa estímulos que estão conectados de começo, meio e fim. Ele quer ouvir o final da história. Jesus usava todos esses exemplos, como eu acabei de falar. Jesus, ele chamava atenção com as histórias e as pessoas vinham e prestavam atenção nele. Agora, os clientes têm muito receio hoje de ser enganado. Os clientes têm muito receio de ser enganado. E o poder da história, junto com a ancoragem, ajuda a quebrar isso. O cliente passa a prestar mais atenção em você. E outra coisa, ele vai perceber mais valor. Porque não é o que você fala, é o jeito que você fala. O valor ele tem que ser percebido não por você, é pelo cliente que ele tem que ser percebido. Tem colchão que é mais barato. Tem colchão que é mais barato, por exemplo, mas o cliente às vezes não quer o mais barato. Talvez o cliente quer o mais caro. Talvez o cliente não quer o mais barato. Sabe por quê? Porque o cliente quer conforto. O cliente não quer saber às vezes do preço. Ele quer saber de conforto. Não adianta você às vezes valorizar muito mais barato. Não adianta você valorizar mais barato se o cliente quer conforto. Quais são os seus scripts de venda? Quais são os seus scripts que você usa na venda de colchões para vender colchão de ticket alto? Você tem algum? Porque tudo precisa de treino. Para você dirigir um carro, para você aprender a dirigir, precisa de treino. Para você ser um instrumentador cirúrgico, precisa de treino. Para você ser um eletricista, precisa de treino. Para você ser um garçom, precisa de treino. Ah, Luciano, qual a profissão que não precisa de treino? Me mostra uma que não precisa de treino, que não precisa de treinamento. Qual é uma profissão que não precisa de treinamento? Eu acho que não tem. Mas você sabe quais são as empresas que menos faz treinamento? Sabe quais são? As empresas de colchões. Elas investem muito em fachada, marketing, motivação, mas não investe em capacitação, em treinamento constante, em fechamento de venda de colchão. As empresas que menos treinam são as empresas de colchões. Por isso que nos dias 21, 23 e 24 de agosto, eu vou fazer um mega evento chamado Destravar na Venda de Colchões. 100% gratuito, 100% online. Vai ser pelo YouTube, às 20 horas. 3 dias que eu vou aprofundar estratégias, caminhos poderosos para você. Por quê, Luciano? Porque eu vou te ajudar. O meu intuito é que eu vou te ajudar nesse destravar na venda de colchões, eu vou te ajudar a você fechar com qualquer cliente vendendo colchões de ticket alto e faturar 3 vezes mais. Nesse evento, dia 21, 23 e 24 de agosto, eu vou te ajudar a fechar. Você vai fechar com qualquer cliente colchões de ticket alto e faturar 3 vezes mais. O link está na minha bio. Depois da live, vá lá no link e faça a sua inscrição. Segunda etapa do fechamento, Luciano, carta na manga. A segunda etapa do fechamento da venda de colchões, carta na manga. O que é carta na manga, Luciano? É a hora de falar o preço. A primeira etapa é você conectar-se com o cliente, ancorando com história. Segunda etapa, carta na manga, hora de falar o preço. Já ancorou, já aterrissou, já conectou com o cliente. Agora é a hora de falar o preço. O que é carta na manga? Você sabe que o brasileiro tem o hábito de pedir desconto? O brasileiro é o povo que mais tem hábito de pedir desconto. Às vezes tem gente que pede desconto por vício da família, que a família pedia, que o pai pedia, que a mãe pedia. Hábito.
Às vezes não é nem por nada, é por hábito. Os mais antigos pediam desconto. Me dá um desconto, se me dá um desconto eu não compro. Me dá um desconto, se me dá um desconto eu não compro. O que o homem gosta? Foi feita uma pesquisa. O homem gosta de fazer um bom negócio. E a mulher? A mulher gosta de merecimento, do auto-merecimento. Então, o que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, a carta na manga é você ter uma margem para falar o preço. Sempre, o que é margem para falar o preço? Sempre dá um preço maior primeiro. Porque o cliente vai te pedir um desconto. E você precisa ter margem. O colchão custa 9 mil. Carta na manga, 10 mil. Me dá um desconto, me dá um desconto. Você tem 1.000 de margem. Para o cliente ter a sensação de que ganhou algo, a vantagem. Aí você vai usar a carta na manga. Então a segunda etapa do fechamento da venda de colchão é carta na manga. O que é carta na manga? Um preço maior na hora de falar o preço. Você precisa dar a sensação do cliente estar fazendo um bom negócio. Por que é importante usar a carta na manga, Luciano? Porque ele precisa ter a sensação de que está fazendo um bom negócio. Porque a mulher precisa ter a sensação de que ela merece um colchão de alto valor, mas com preço bom. Que eu cedi, que ela ganhou, que ela teve vantagem. E a carta na manga te dá essa sensação. Só um desconto na venda? Se eu dou muito desconto na venda, eu vou faturar mais, Luciano? Então, o desconto você tem que usar de forma estratégica. Se você não usar o desconto de forma estratégica, não vai adiantar nada. Tem cliente que gosta de sempre estar ganhando. E a etapa carta na manga vai dar essa sensação para esse cliente. Segunda etapa foi essa. Terceira etapa da venda de colchão. Qual é a terceira etapa? É a negociação com quebra de objeções. Negociação com quebra de objeções. Sabe por quê? É muito clássico aceitar os argumentos do cliente. É muito clássico. Qual é o argumento do cliente? Não tem o limite, não tem o cartão. Se eu pudesse agora. Esse momento da negociação, já falou o preço, já suou, fez a ancoragem com a história, eu já usei a carta na manga. Agora é negociação com quebra de objeção. Porque tem muito vendedor bonzinho que aceita, que não contra-argumenta. Eu não tenho limite, aceita. O meu cartão eu não tenho, aceita. Aceita. E é nesse momento que você tem que quebrar as objeções. Como quebrar as objeções? Como que o cliente fala para você que não tem limite e você aceita? Só se sabe que não tem limite passando o cartão. É ousadia, é na quebra de objeção, é na negociação. Não pode ter dó de cliente, porque o cliente não tem dó da gente. Ele não tem dó de levar você no Reclame Aqui, ele não tem dó de levar você na Justiça, ele não tem dó de colocar você no Procon, ele não tem dó. O cliente não tem dó da gente. Não tem. Então não tenha dó do cliente. Na hora de fazer a negociação de quebra de objeções, não aceitar o que o cliente fala. Por quê? Vai apertar para mim agora. Não pode ter dó do cliente. Não pode ter dó do cliente. Por quê? Senão você não vai vender ticket alto. Você não vai vender. O cliente é procrastinador. O cliente que sempre quer deixar para depois. Podendo quer deixar para depois. Podendo quer deixar para depois. O cliente, na verdade, só precisa que você viabilize para ele. Às vezes ele quer que você decida por ele, que você tome as rédeas da negociação, que você domine realmente o processo. Ele quer que você viabilize para ele. Viabilizar para ele não tem limite? Vamos ligar na operadora. Não tem limite? Entende por que é importante quebrar as objeções? Para você viabilizar para ele. Se você viabilizar para ele, pronto, você encontrou uma solução para ele. Se você encontrar uma solução para ele, é só o que ele queria. É só o que ele queria. Uma solução. E você viabilizou e criou uma solução. E na terceira etapa da venda é a negociação com quebra de objeções. Não pode aceitar o que o cliente diz. Tem que quebrar as objeções. Quarta etapa da venda do fechamento, Luciano, qual é? Qual é a quarta etapa? Técnica sal na ferida. Técnica sal na ferida.
O que é sal no fechamento da venda, Luciano, de colchão? O que é sal na ferida na venda de colchão? Bora lá, vamos entender. Eu preciso entender quais eram os problemas do cliente. A técnica sal na ferida, ele vai chegar de um jeito que ele vai esquecer já. Ele vai esquecer do que é importante para ele. E o sal na ferida é você relembrar as dores que ele sente, os problemas que ele te falou. É você relembrar, é você passar sal na ferida, é mostrar que custa comprar e mostrar que custa não comprar. Claro que custa comprar, mas também custa não comprar. Ele vai continuar vivendo com dor, ele vai, enfim, custa comprar e custa não comprar. Isso, o que é isso, Luciano? É você fazer uma conscientização do seu cliente que se ele não trocar o colchão, a vida dele vai continuar sendo sofredora. Conscientização, é um momento de conscientização. É um momento delicado, é um momento de que nessa hora, de que se ele não comprar, o problema dele vai aumentar. Essa é a conscientização que tem que ser passada no sal da ferida. É igual no médico. Custa uma consulta médica? Custa. Mas também custa não ir numa consulta médica. Custa pagar uma academia? Custa. Mas também custa não pagar uma academia. Tem um custo, né? Igual eu fui outro dia no hospital e tive uma crise de dor de cabeça. Do meu lado tinha uma senhora, estava aguardando internação, ela com 84 anos de idade, teve um problema na perna, um coágulo na perna, e ela estava com medo desse coágulo se desprender dali e dele soltar, e ela foi para o hospital, era de madrugada, 2 horas da manhã, e a enfermeira chegou para ela e falou assim: olha, a senhora vai ter que ser internada, estamos aguardando o convênio autorizar. Ela falou assim: filha, fica tranquila, eu pago no particular, depois eu discuto com o convênio. Eu quero viver até os 95 anos. Eu ganhei muito dinheiro e me preparei para viver bem e ficar não dependendo disso. Então depois eu discuto. 10 minutos depois ela foi internada, subiu para o quarto dela. Ah, mas o que você quer dizer com isso, Luciano? Ela entendia que ela precisava de qualidade de vida. O que é passar sal na ferida, Luciano, na venda de colchão? É você mostrar para o seu cliente que a qualidade da vida dele vai ser muito melhor com o colchão que ele está fazendo um investimento naquele momento. É uma conscientização da qualidade de vida. É você conscientizar. Tudo tem um custo na vida. Tudo tem um custo na vida. É igual para um vendedor de colchão. Se não dominar o processo do fechamento na venda de colchão, custa muito não vender colchão. Custa muito. Né? Se o vendedor de colchão não domina o processo de fechamento na venda de colchão, custa muito não vender colchão. Custa demais. Tem um custo não estar preparado para esse novo mercado. Custa muito não estar preparado para quebrar objeções. Custa muito não estar preparado para novos argumentos. Custa muito não estar preparado. Custa muito só vender colchão barato. Custa muito. É igual o meu mestre em faixa preta, o meu diretor nível Brasil, Evandro, ele esses dias foi fazer uma apresentação, uma venda, e a cliente tinha um problema numa válvula mitral do coração. O que ele foi fazer? Estudou uma hora antes o que era o problema da válvula mitral, o que era a válvula mitral. E ele chegou na casa do cliente para fazer a apresentação dele, e tinha filha, e a filha botando gosto ruim para não comprar o colchão, e botando gosto ruim. Ele falou assim: você sabe o problema que a sua filha tem? Que sua mãe tem?
um problema na válvula mitral. Você sabe o que é a válvula mitral? A válvula mitral, o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos. Um coração é dividido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos. Um coração pesa 300 gramas. Um coração bate de 100 a 120 mil vezes em 24 horas. A válvula mitral, ela se abre quando o pulmão joga de novo o sangue na volta, que ele já oxigenou, essa válvula abre e aqui tem uma veia, uma artéria chamada de artéria aorta. Ela sai do coração, é o calibre mais grosso que tem, 5 milímetros, sai bem daqui, ó. A válvula mitral abre, ela tem que jogar o sangue de volta com oxigênio para o corpo, distribuir o oxigênio. Se a sua mãe não tiver com essa válvula funcionando direito, o que vai acontecer? Pouco oxigênio na corrente sanguínea, vai estar mais cansada, vai estar mais indisposta, não vai dormir direito. O que vai ajudar o colchão? Vai ajudar na circulação sanguínea e pá. O que aconteceu? Ele fez a venda. Ele fez a venda. Por quê? Porque estava preparado. Então, custa você, vendedor de colchão, não estar preparado. Custa você vender só colchão mais barato. Custa. Agora, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar ali no campo de batalha preparado, com o machado afiado, com as ferramentas, com a espada afiada. Para quê, Luciano? Para destravar a venda. Para destravar a venda de colchão, porque a venda trava e nós precisamos estar ali como especialistas para destravar a venda. Por isso que eu vou fazer um evento, este evento, mega evento, único evento, chamado Destravar na Venda de Colchões, 21, 23 e 24 de agosto, onde eu vou aprofundar muito mais, que aqui em 1 hora eu não consigo, lá serão 3 dias. Um evento 100% online, 100% gratuito, para você estar mais preparado, para você destravar o medo de vender colchão de alto valor, para você ganhar muito mais e faturar 3 vezes do que você fatura hoje. Estando preparado, você fatura mais. Aí chega a 5ª etapa da venda. Qual é a 5ª etapa da venda, Luciano? Eu chamo de pedido de casamento. Pedido de casamento. Você já fez tudo, já conheceu a noiva, você já namorou com ela, você já fez tudo, agora precisa pedir o casamento. Pedido de casamento. O que é um pedido de casamento, Luciano? Assinar o pedido. Passar o cartão. É o pedido de casamento. É na hora que você fala, quer casar comigo? Senhor, seu cartão é esse ou esse. É a hora que você vai assinar. Assina aqui para mim, por favor. Pedido na mão, assina aqui para mim, por favor. E ele vai assinar o pedido. É na hora da assinatura do pedido. Assina aqui para mim, por favor. É você dar o pedido para ele assinar com ousadia, com empoderamento, né? Destravando tudo, todas as objeções. Já foi destravado tudo. O cliente já sentiu confiança em você. O cliente você já transmitiu segurança para ele. Ele vai casar com você. Ele vai te dar o cartão na sua mão. Às vezes o cliente confia tanto que dá até a senha para você passar. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Passa a senha aí, a senha é essa. Tem cliente que às vezes dá o cartão de tanta confiança na sua mão e fala, passa aí. Por quê? Porque você fez o pedido de casamento bem feito. Você fez o pedido da assinatura, você pediu a venda. Você fez e seguiu e dominou todas as etapas da venda e dominou todas as 5 etapas de fechamento da venda de colchão. Aí sim você vende alto valor, aí sim você fatura 3 vezes mais, aí sim você destrava na venda de colchão, aí sim é outro papo, aí sim você começa a dominar esse mercado maravilhoso. E que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Por quê? Porque venda de colchão tem processo. Venda de colchão tem processo. E o processo é mais importante do que o resultado. Porque às vezes falta pulso. Em muito vendedor de colchão, falta pulso, falta processo. Sim. Antes, em 2019, por exemplo, lá em 2019, a atenção era voltada toda para o cliente. Antes da pandemia, 2019,
a atenção era voltada toda para o cliente. E agora? Bom, agora na verdade, o que acontece? O centro das atenções é você. É você. Quem? Você que está aqui, vendedor de colchão. Você é o centro das atenções. Por quê, Luciano? Porque hoje está muito complexo vender colchão. Está muito complexo, mas tem um detalhe. Tem um detalhe importantíssimo. Quando você está preparado, preço é o que menos importa. Quando você segue, quando você domina as etapas da venda de colchão, preço é o que menos importa para o seu cliente. Preço é o que menos importa. Lembra o que eu falei? Às vezes a gente tem que estar preocupado não com quem vende mais barato. A gente tem que estar preocupado com quem está vendendo mais caro do que a gente. Por quê, Luciano? Porque quem está vendendo mais caro está ganhando mais, está agregando mais valor. Se está agregando mais valor, está ganhando muito mais. A pergunta é, como que aquele vendedor de colchão consegue vender mais caro do que você? Como? Ele segue o processo, ele domina a venda de colchão, ele sabe agregar valor, ele domina as etapas da venda de colchão, ele sabe fazer a apresentação, ele sabe fazer o aprofundamento, ele sabe fazer todo o processo na venda de colchão. Aí o que? Ele segue um fechamento poderoso. Aí o que? Ele vende ticket alto, ele vende colchão de alto valor. Por quê? Porque ele consegue vender colchão mais caro. Ele sabe que o cliente gosta de conforto, ele sabe que o cliente não se importa em pagar mais caro quando ele vê que o colchão vai mudar a vida dele. Dia 21, 23 e 24 de agosto, eu vou fazer um mega evento chamado O Destravar na Venda de Colchões. 100% online, 100% gratuito. Para você, em 3 dias, eu vou aprofundar estratégias poderosas para você fechar com qualquer pessoa colchão de alto valor e faturar 3 vezes mais do que vende hoje. Te espero na próxima terça-feira. Terça-feira tem mais. Terminou o link. Terminou aqui a live. Vai lá no link da minha bio e faça a sua inscrição ainda hoje, para você estar mais preparado e mais preparada para dominar o novo processo na venda de colchão e para você fechar com qualquer cliente um colchão de alto valor e faturar 3 vezes mais o que você fatura hoje. Um grande abraço para vocês, espero que vocês arrebentem de vender agora em agosto, façam um mês poderoso e arrebentem de vender e vamos estar mais preparados e preparadas e destravar o mercado na venda de colchões, que a gente junto nós somos muito mais fortes. Tchau, pessoal, até a próxima terça-feira. Tchau.